E eu tenho ultimamente falado nas últimas lives sobre a mente e o quanto que a nossa mente ela pode ser complicada para nós e o quanto que as pessoas reclamam de que não conseguem se desligar, que a mente não desliga, que você fica sempre pilhado e ali as pessoas vão tendo uma baixa qualidade de vida em relação à nossa mente. Então a mente é uma coisa muito poderosa e quando eu era mais jovem, quando eu ainda era da área da engenharia, eu ficava muitíssimo orgulhosa da mente, como se fosse assim, eu tenho um big de um computador aqui, e eu ficava com a minha atenção muito focada em desenvolver a mente. E isso teve o seu lugar, foi bom para aquilo que eu estava fazendo, para aquela época, mas se eu soubesse já naquela época que além da mente, a gente precisa desenvolver um foco de atenção também para o nosso corpo e não só a mente, especialmente para essa região aqui do nosso peito, onde está o nosso coração, eu teria avançado mais em relação a isso. Então, o que acontece é que nós temos uma supervalorização da nossa capacidade de pensar, da nossa racionalidade. E a mente, como ela é muitíssimo poderosa, ela também tem seus lados automáticos. Aliás, ela é bastante automática, muitas vezes. Então, tudo que se coloca lá na mente, ela tem a habilidade de processar e de criar conexões e links. Essa é a capacidade da mente, é como se fosse uma IA, né? Muito mais sofisticada do que a IA. Então, quando você alimenta uma IA, a IA, ela tenta imitar a mente. Você alimenta uma IA, ou seja, você dá informações para ela, e ela vai buscando informações semelhantes e crescendo naquilo. Então, eu me lembro que eu gostava lá quando eu era jovem de pegar uma coisa nada a ver, um assunto qualquer. Eu me lembro exatamente de pegar aqueles grampos de cabelo, sabe aqueles negócios que prende cabelo, aquelas presilhas, mas não era presilha não, grampo mesmo, de pregar rolinhos que antigamente usava. Então eu ficava com aquele grampo pensando, deixa eu fazer conexões entre um grampo e outra coisa. Então eu tinha o hábito de ficar fazendo isso em relação a qualquer assunto. Deixa eu pegar aqui um grampo, que é uma coisa que não tem muita coisa que se falar, então deixa eu fazer conexões com esse grampo e ir ali explorando essa capacidade. Então isso que virou uma habilidade também virou um grande problema para mim depois, porque eu automaticamente acabo fazendo essas conexões e às vezes quando eu nem quero fazer conexões, então a mente ficou treinada a fazer conexões. Então a nossa mente ela é treinada para isso, biologicamente treinada para conectar-se com coisas semelhantes. Então eu tenho um pensamento aqui e ali vem outros. Então, e esse que é o grande desafio da mente. Eu falei que eu ia falar várias vezes nesses desafios semanais da mente. Vou gastar um tempo aqui falando de mente. Então, a nossa mente, ela vai fazendo conexões. Então, a qualidade daquele insumo que você coloca lá, daquele pensamento, daquele estímulo, vai gerando um monte de coisas. Então, pode ser uma coisa boba como isso, assim, um grampo, mas pode ser um medo. Então, pode ser um pensamento negativo. Então, quando você coloca este insumo desse pensamento negativo na sua mente, por exemplo, de um medo, então aquilo vai juntando com outros e com outros e com outros e vai tomando uma forma emocional que vai interferindo na gente. Então a gente precisa ter muito cuidado com esta habilidade que é esse computador que a gente tem, ele ali, que é o mais impressionante computador que existe na natureza, é a nossa própria mente. Então, o que acontece é que a mente não é o nosso ser interno, ele é o computador nosso. Então, assim, eu estou aqui de frente por um computador, falando aqui com vocês, eu não sou o computador, eu sou esse que observa o computador. Então, isso que a gente vai fazendo confusão, porque a mente vai tomando um lugar dentro do nosso interior que a gente vai se confundindo com ela e vai tomando como verdade isso que a mente
põe e que ela conecta. Então, o principal atributo da mente é fazer links, é linkar uma coisa com a outra, igualzinho a IA. Mas a capacidade de discernir, ela não é mental. Nós vamos ter que ter um observador para discernir. E aí que está o grande problema, porque a gente pode chegar a conclusões que são completamente erradas se a gente não entra em contato com um outro aspecto nosso, que é a inteligência do nosso coração. Então, a inteligência do nosso coração não é esse computador. Ela não é racional e ela não funciona dessa maneira. Então, quando a gente observa a nossa mente, é difícil observá-la diretamente. É muito difícil observá-lo. O que você observa são sintomas de uma mente atuando. Então, você observa um cansaço mental, você observa uma cabeça quente, uma irritabilidade, um cansaço o tempo inteiro. Então, observar diretamente a mente, se você não tem um treino de autoobservação, é difícil. O que você se vê é preso nesse fluxo de pensamentos sem ser capaz de observar que tem um fluxo de pensamento ali. Você está dentro dele. É como se você não pudesse ficar à margem de um rio, mas dentro do rio. Então ali eu vejo a turbulência do rio, mas eu estou na margem do rio, não estou dentro. É diferente de quem está dentro do rio e afogando nele. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz é afogar-se nessa turbulência, em vez de estar fora da turbulência e observando esse pensamento ali efervescente. Mas a gente observa o nosso cansaço. Esse cansaço, eu tenho certeza que vocês são capazes de observar. Nossa, minha mente não para. Aí eu estou exausta, estou cansada, eu não consigo dormir, estou com insônia. Eu não consigo parar de pensar nisso. É como se fosse vítima da mente. E você é vítima da mente. Nesses estados, nós somos vítimas. Então, as pessoas vão recorrer a algum remédio, alguma substância, tentando parar essa mente, tentando parar este incômodo de estar dentro dessa turbulência mental. Então, vou tomar um ansiolítico, alguma coisa para parar de pensar, alguma coisa para você dormir, quando você não vai para outras coisas. Usar alguma substância psicoativa, por quê? Porque você não suporta mais a turbulência da sua mente. Você não suporta mais. Então, tem horas que você não suporta mais essa mente turbulenta, porque ela é exaustiva, ela é cansativa, ela é chata, ela te põe com medo, ela te põe com raiva, ela começa a ativar emoções. Então, assim, quem é que não gostaria? Eu ouço isso muitas vezes. Ai, queria tanto que tivesse um botão que desligasse a mente. Nossa, não existe esse botãozinho. Será que a ciência não vai inventar um botão que vai desligar a nossa mente? Então, todo mundo está atrás disso. E eu acho que seria maravilhoso se a gente tivesse esse botão. Eu falasse assim, calou, silêncio, mente, silêncio. E ela silenciasse, mas ela não é assim. Essa IA nossa é terrível. Ela é muito mal programada. Ela é muito mal. Não é que ela é mal programada. Ela é poderosa, mas é que nós ainda não sabemos mexer com ela. É tipo assim: você ganhou um computador que funciona sozinho, ele acende e apaga as luzes da sua casa. Sabe, ele tem interferência em tudo na sua casa e você não sabe desligar. Aí uma hora tem um barulho, outra hora tem um som que liga sozinho, outra hora é a geladeira que desliga, outra hora o micro-ondas faz um barulho, outra hora o ventilador liga sozinho quando você nem quer, outra hora o ar-condicionado tá programado errado e ali em vez de frio tá quente, em vez de quente tá frio. Aí assim, como se toda a sua casa fosse inteligente, mas o aparelho que controla essa inteligência tivesse meio maluco. Então você levanta... Não frita o ventilador em cima da sua cara, o chuveiro tá frio em vez de estar quente, o café começa a ferver lá, sabe as casas inteligentes? Então, só que aí quando dá bizil no controle, ela deixa de ser inteligente, ela fica burríssima. Ela só fica controlável à distância, mas tá burra. Porque não tá fazendo nada que fazendo sentido. E isso é a nossa mente, parece que nada faz sentido naquilo que ela começa a programar sozinha. Então, diante da mente desse jeito, que a nossa mente é assim, e a mente funciona assim, ela funciona por estímulos, ela funciona por insumos. Eu ponho um insumo lá, ela começa papapá, igual eu fazia. Então,
eu vivia numa época, né, gente? Eu tô bem mais velhinha que vocês aí. Que não, a internet não era isso, não existia essa internet, né? Não existia Google, não existia nada. Então, para mim, que tinha 15 anos, estava fascinada com a mente, não tinha estímulos. Os estímulos eram um livro que eu tinha que ler, era outro mundo, né? Não era essa coisa que eu chego ali na internet e tem milhões de coisas e informações, das melhores às piores. Então, hoje, então eu tinha que pensar num grampo de cabelo, fazia parte da minha realidade, numa coisa aleatória, que eu ficava uma caixa de fazer conexões, numa coisa, qualquer coisa, ali boba do dia a dia. Hoje não. Hoje a gente é bombardeado por estímulos. Bombardeado. Então a mente, diante desse bombardeio de estímulos, ela vai fazendo milhões de conexões. E essas conexões, elas são boas ou más? Se não tiver um observador sábio e há uma capacidade de discernir, a maioria das vezes não são boas. São simplesmente conexões, a qualidade dessas conexões. Então, se eu falo de uma notícia ruim, qualquer que seja, se eu falo de um acidente de carro que aconteceu, um acidente doméstico, eu falo de um acidente doméstico, você vai fazer conexões com vários outros acidentes domésticos que aconteceram, que seu amigo, que não sei quem, que não sei quem, e ele se pode, com isso, tirar uma conclusão. Nossos acidentes domésticos estão acontecendo em todas as casas do Brasil. E ali, aí você começa a ficar com medo. Então, por quê? Porque generaliza situações que a mente fez conexões. Então, não sei, alguém está com alguma coisa, alguém fez isso ou aquilo, aconteceu isso na casa de uma pessoa, ou aconteceu esse fato, e a gente encontra outros fatos e outros fatos. É muito fácil de ver quando a gente está vivendo alguma situação particular. Então, algum adoecimento, então, se você tem alguma doença, eu me lembro que a minha madrasta teve uma doença super rara, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, e aí quando nós descobrimos que ela estava com essa doença, eu vi várias pessoas que tinham essa doença, então ela começa a aparecer no meu campo, porque eu pus um foco de atenção. Então, se você engravida, você acha todas as mulheres grávidas, você vai chegar na rua, você vai ver não sei quantas mulheres grávidas. Você compra um carro amarelo, pode ser, você compra um carro rosa, um carro qualquer cor estranha, parece que seu carro é o único. Quando você vê, tem milhões disso lá. Então, é a nossa mente seletiva, que ela vai olhando e fazendo conexões. Então, a importância disso é que a gente pode confiar tanto assim, primeiro, naquilo que a gente está fazendo conexões, e número 2, é que a gente precisa ter qualidade nos nossos insumos mentais, naquilo que a gente põe para dentro da nossa mente, que vai gerar esse resultado ali. Então, se eu penso negativo o tempo inteiro, eu vou ter confirmações disso o tempo inteiro com aquilo que eu estou trazendo. Então, é muito importante ter esse filtro e não permitir que entre no seu liquidificador mental nenhum produto que depois você não consiga comer. Então, eu vou fazer um suco, uma vitamina, então eu preciso ter cuidado com os insumos. Eu preciso colocar ali as frutas que estão saudáveis. Porque se eu coloco um monte de fruta boa, mas eu coloco uma laranja podre, o seu liquidificador inteiro vai para o lixo. Porque se você tomar aquilo ali, você vai se contaminar. A mente é assim. Então, o cuidado com o que a gente põe dentro da mente, ele precisa ser muito sério. Muito sério. E não permitir. Porque existe quase um vício nisso. Quando a gente pensa negativo, quando a gente entra nesse espaço da negatividade, a gente é viciado em manter este insumo dentro de nós. Sem falar assim, não vou pensar nisso hoje, vou fazer outra coisa. E aí, qual é o recurso? E aí que sim, a segunda coisa que eu quero falar é que como a mente é difícil de observar diretamente, sem você cair na correnteza, é tipo assim, é difícil eu ver esse rio passando aqui com essa força dessa correnteza sem que eu escorregue e caia dentro dela. Então, a mente é assim. Então, se você tiver muito treinado, se você tiver uma âncora, eu posso parar dentro de um rio, próximo de um rio caudaloso que está numa correnteza absurda, sem ser engolido por aquilo lá. Mas se você não tem, é melhor nem se arriscar. Então é melhor observar, a princípio, a mente por outros lugares, de uma maneira
indireta. E que maneira indireta é essa? São os estados de tensão do nosso corpo. Então, quando a mente está muito ativa, ela tensiona o corpo. Então, se eu estou muito tagarelo mental, se você, em vez de observar a mente, observa o estado corporal seu, você vai observar que você está tenso aqui, ó. Por exemplo, tá assim. Ai, tô com medo. Nossa, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, se eu observo a mente pensando, não vai dar certo, não vai dar certo, mas é difícil observar isso. Mas se eu paro e respiro e observo como é que o meu estado corporal está, eu posso observar que eu tô com o ombro assim, pronto para lutar. Tô assim, assustado. Nossa, não vai dar certo. Ou então eu estou deprimido, com aquela cara baixa, com aquela cara de nada vai dar certo. Aí você observa o seu estado corporal, porque este é mais fácil de observar e é mais fácil de você intervir nele. Então, quando você está muito raivoso, por exemplo, ou quando você está com muito medo, qual é o estado corporal que está? E desenvolver essa habilidade de perceber as couraças do nosso corpo faz com que a gente desperte, recupere o fluxo natural da nossa energia. Então, quando a gente focaliza, e a palavra é essa, focaliza o nosso corpo, faz um focus, uma focalização no nosso corpo, nós podemos observar o nosso corpo. E ali nós temos maior comando, nós temos um comando muito maior sobre o nosso corpo do que sobre o nosso pensamento. Então, no corpo a gente pode observar que você está tenso. E quando você fica mais hábil nessa observação, nós vamos perceber que primeiro a gente observa as couraças mais evidentes, digamos assim, né? Um ombro assim, tenso. Que aí você fala assim, por que eu tô com o ombro desse jeito? Só. Então, agora, você que está me escutando, observa seu corpo. Se você não é capaz de observar seu pensamento, que ele é mais difícil mesmo, observa seu corpo. Você tá com o ombro tenso? Ele tá assim para cima? Por que ele tá para cima? Por que você adotou essa postura assim? Ou ele pode estar um pouco mais solto. Você pode estar mais bem sentado na sua cadeira e relaxar. Você pode sentir o pé no chão. Você pode soltar a musculatura do seu maxilar, tá tensa. Você pode soltar um pouco seus olhos, porque o olho fica tenso. Então, quando o nosso olho tá tenso, o nosso pescoço parece que também tá assim. Sabe que seu pescoço tá para frente, assim? Ou você pode fazer assim, soltar um pouco. Será que aqui dentro do peito, ou aqui no baixo, aqui no abdômen, observa as tensões. Então, quando a gente começa a observar as tensões mais grossas, digamos assim, mais evidentes, depois você é capaz também de observar as tensões que são mais sutis e elas estão, por exemplo, nas nossas vísceras. Então, quando você começa a observar e soltar, você é capaz de perceber as tensões, por exemplo, no abdômen. E as tensões no abdômen têm muito a ver com medos. E às vezes a pessoa é controladora e sabe que é controladora, mas ela não vê que atrás do excesso de controle tem medo. Mas onde está o medo no corpo? O medo está onde? Ele está aqui na barriga. Sempre o medo está na barriga. Está aqui na barriga. Será que eu posso soltar um pouquinho? Se eu soltar, e como que a gente tem? Qual que é a chave para soltar? A chave que todos os místicos mostram e todas as pessoas que são entendidas dessa dinâmica corporal, o pessoal da bioenergética, trabalha com essas visões de Lowen, que estudou isso muito, o Reich, essas visões de Coraz, eles vão dar a mesma dica, seja um místico ou seja um terapeuta. Ele vai falar, respire com consciência. Então, quando eu respiro com consciência, eu percebo inclusive as tensões que me impedem de respirar profundo. Porque quando a pessoa é muito ansiosa, ela nem sequer consegue respirar profundo, trazer a respiração
para dentro dela de fato, para aqui, para essa cavidade torácica. Então, este exercício disponível para todo mundo, ali presente no seu dia a dia, a cada segundo da sua vida, é um grande mestre. Ele é o mestre da sua respiração. No Kundalini Yoga, eles falam que a respiração é o nosso guru. O nosso grande guru é a nossa respiração. Porque ela pode te levar para dentro, te conduzir para dentro. Então, a gente procura um guru para quê? Para que ele te conduza para algum estado interno que você não percebe. Mas a respiração tem esse poder. A respiração dentro do Kundalini Yoga chama Pavana Guru. Pavana Guru, o guru da respiração. Então, quando eu estou precisando de acalmar, se eu estou precisando de observar o meu estado interno, eu tenho disponível ali, sem lugar nenhum, sem ashra nenhum, a respiração como uma condução do seu processo interno. E junto com essa inspiração profunda e você acompanhar a sua respiração, está o seu senso de observação. É quando você é capaz de observar o que está acontecendo com você no seu estado interno. É um estado de quê? É um estado agitado? É um estado de medo? É um estado angustiado? É um estado ansioso? Qual é o estado? Inspira e perceba. O que a gente precisa compreender de verdade, é que a mente agitada não te traz solução. É disso que a gente precisa. O paradigma está errado. Vamos supor que eu esteja diante de um gravíssimo problema. Não importa que problema seja esse. Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema com um relacionamento, pode ser uma decisão dificílima que você tenha que tomar, pode ser uma coisa que aconteceu com você e você está completamente desorientado, pode ser um problema com seu filho, com sua filha, não importa. Um problemão, tem um problemão. Diante de um problemão, a gente tende a usar o nosso computador mental, nossa IA, que é a nossa cabeça, para tentar solucionar. E o estado tenso, como se ele fosse eficiente. Então, diante de uma situação problema, a tendência nossa é tensionar, como se a tensão nos desse solução. Só que a tensão é o contrário, ela impede que você perceba a solução. Ela impede que você perceba. Então, eu tenho um grande problema. Então, o que eu tenho que fazer? Parar, respirar, sentar. É isso que as pessoas mais religiosas, elas vão tentar buscar na oração. Mas a oração não é desesperada. Não é uma oração desesperada. É a oração tem esse poder quando ela consegue te acalmar. Então ali você está entregando nas mãos de Deus. Eu falei, eu vou entregar esse problema que eu estou nas suas mãos, Deus. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero diminuir esse estado exagerado de tensão e conseguir me conectar. Agora, a gente tem esse poder. Esse poder mora aqui no seu coração. É uma fonte, o seu espaço sagrado interno. Então, se eu conseguir entrar nele, eu encontro a solução. Mas por que eu não encontro a solução? Porque eu não consigo entrar nele. Por causa da agitação. Para e respira. Para e respira. O que eu preciso fazer? Para e respira. Eu não sei para onde ir. Então, para e escuta. Para e escuta. Você não está perguntando para alguém? Mas você quer escutar? Para, pergunta, mas para escutar. E o parar para escutar é entrar nesse espaço interno do seu coração. Mas para entrar no espaço interno do seu coração, você vai ter que ser conduzido pela sua respiração, porque a sua cabeça não vai conseguir. Ela vai ficar enlouquecida tentando achar conexões e soluções mentais,
que são às vezes boas, mas muitas vezes horríveis. Às vezes só pioram o seu estado. Já viu um estado agitado de mente, o quanto de coisa atrapalhada que ele pode fazer? Já viram? Você pode fazer tanta coisa, desde coisas físicas atrapalhadas, bato aqui, sai correndo ali, bato o carro, xingo ali, xingo aqui. Tudo isso é resultado de uma mente agitada. Mas se a mente acalma, então ali você não está negando o seu problema. Você está tendo condições de escutar outra inteligência que você tem interna, que é a inteligência do seu coração. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. E essa é o que eu gostaria de estar passando para vocês. Além disso, eu gostaria de falar para vocês que esta semana ainda estão abertas as inscrições para a formação de terapeuta Mahalila. A formação de terapeuta Mahalila é uma oportunidade de autoconhecimento enorme, mesmo que você não queira ser terapeuta. Se você quer se autoconhecer, arrisque-se a olhar mais de perto para essa possibilidade. É uma grande possibilidade de sabedoria. O Mahalila é um grande caminho de sabedoria. Então, eu estou convidando vocês a participarem dessa formação e pedindo a vocês que conhecem outras pessoas que possam se interessar ou que esse trabalho possa ser útil, que vocês compartilhem, porque eu estou aí nas minhas mídias sociais com todos os links de inscrição para essa nova turma que vai começar neste final de semana, agora, próximo, que está chegando aí. Então, um grande beijo para vocês, um grande beijo a todos, a vocês que sempre estão aqui me acompanhando. Muito obrigado pela presença e nos vemos, então, na próxima segunda-feira. Beijos, tchau!